Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que paradoxo, né? Bem-aventurados ou felizes os que choram, porque serão consolados. As bem-aventuranças nós já dissemos no vídeo anterior, que no hebraico, Masherei, é muito mais do que um bem-aventurado, muito mais que um feliz, mas é aquele que conta com a bênção do próprio Deus, com a aprovação do próprio Deus. Então, é abençoado por Deus aquele que chora, porque pelo próprio Deus é consolado. Seria um sentido desse texto. Porque o paradoxo é muito evidente. E é claro que Jesus se importa, Deus se importa com o choro, com o luto, Ele se importa. Eu experimentei o luto há algum tempo quando faleceu o meu sogro, uma pessoa extraordinária. Nós perdemos ele, um homem que amava a Deus de uma maneira sobrenatural, um exemplo de vida, um segundo pai para mim. Depois, agora recentemente, perdi meu irmão mais novo, Celso, e eu senti o luto de novo e senti a dor de perder alguém. Mas quando Jesus fala bem-aventurados que choram, Ele não está falando desse choro, desse luto, não é disso. É lógico que Ele se importa com isso e o Espírito Santo nos consola, mas não é disso que Ele está falando, não é desse choro carnal. Na verdade, o choro que Ele diz aqui, bem-aventurado, é aquele que chora pelo seu pecado. É o choro espiritual espontâneo, um choro de quebrantamento, o choro de arrependimento. É o choro de Davi, quando se depara diante do seu pecado e chora. É o choro do arrependimento. É o choro de Pedro, quando Pedro está ali na noite em que Jesus é preso, e Jesus diz para ele, antes que o galo cante, 3 vezes terás me negado. E ele, quando ele cai em si, que o galo canta e ele se arrepende, ele chora amargamente ou copiosamente, há um choro de arrependimento de Pedro, choro pelo seu pecado. É esse que é o sentido de bem-aventurados os que choram pelo seu pecado. Não é a tristeza que vem do luto, a tristeza que vem do luto, ela é consolada pelo doce Espírito, mas o sentido aqui dessa bem-aventurança, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, é receber o consolo e o perdão do próprio Deus. É isso porque Jesus, quando ele é anunciado pelo profeta Isaías, Isaías anuncia que Jesus traria cura aos quebrantados de coração. Lá em Isaías 61, ele fala que Jesus traria cura aos quebrantados de coração. E esse é o quebrantado de coração que chora, ele recebe a cura, o perdão, o consolo. Chorar pelo seu pecado é ser sensível, ter sensibilidade, é entender que o que Deus tem para nós é impedido de ser usufruído por causa do pecado. Você tem chorado pelo seu pecado? Todos temos pecados. O choro pelo pecado é o choro do arrependimento, é o choro da tristeza espiritual de pecar contra Deus. Não é o choro segundo o mundo, um choro talvez de remorso. O choro de remorso é aquele que você se sente constrangido porque foi apanhado em algo. O arrependimento verdadeiro é aquele que provoca uma dor no nosso interior, porque nós pecamos contra o nosso Deus. E esse pecado nos afasta dele e de receber aquilo que ele tem para nós. Por isso vem o choro do arrependimento, o choro profundo de arrependimento, como Pedro, como Davi, choram de arrependimento. E depois do choro, daqueles que choram, vem o consolo do próprio Deus. O Senhor Jesus diz: serão consolados.
será sobre eles recairá a paz, a alegria, a cura que Isaías disse. Então, bem-aventurados os que choram. Eu convido você a refletir nesse dia. Você tem chorado pelo seu pecado? Porque todos temos pecados, todos pecamos. Você não tem chorado? Chore pelo seu pecado, se arrependa e o consolo virá do Senhor. O nosso doce consolo virá do Senhor. Essa é a reflexão que eu deixo para você nesse dia. Alegria, um abraço e até a próxima.